já tivemos a primeira rodada dos candidatos de Brusque e hoje damos sequência aí a essa segunda rodada. Hoje, dia 23, a presença do André Vecchi, do PL, candidato à reeleição. Amanhã, dia 24, é o Cedenir Simon, do PT. No dia 25, a presença do candidato Danilo Visconti, do DC. E no dia 26, na quinta-feira, o João Martins, do PSD. São os candidatos que nós vamos entrevistar na última rodada das candidaturas de Brusque. E está aqui, como foi já devidamente acertado com as coligações, né, com as candidaturas por ordem alfabética, nessa segunda rodada, o André Vecchi, começando agora com uma entrevista de 35 minutos. Bom dia, André, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, bom dia a toda a equipe da Rádio Cidade e um bom dia muito especial para os nossos ouvintes aqui nessa manhã de segunda-feira. Obrigado aí pela oportunidade para a gente falar um pouquinho mais nosso plano de governo e das nossas propostas para Brusque seguir avançando com o 22. Muito bem, além das propostas, a gente vai entrar um pouco mais também no campo político. E eu quero perguntar para você, André, sobre a vinda do presidente Jair Bolsonaro, agora recentemente a Santa Catarina. Ele esteve visitando algumas cidades aqui da região, foi a Balneário, foi no sul do estado, foi aqui em Itapema, enfim, teve uma passagem, mas não veio a Brusque. O que você pensa sobre isso? E aí a gente já entra nessa questão da direita. Afinal, quem é que representa a direita hoje em Brusque? Certo. É o André Vecchi? É o João Martins? É o Danilo Visconti, né? Na verdade, quem que está representando a direita de Brusque na tua avaliação politicamente hoje? Perfeito, vamos lá. Bom, eu não posso falar como os outros candidatos se intitulam, né? Acho que não existe só uma direita, né? Acho que podem ter várias vertentes da direita. Eu vejo que tem um candidato da esquerda, outros dois candidatos que se dizem de direita, mas a prática não condiz muito com o discurso. E a nossa candidatura efetivamente representa uma direita, que é a candidatura do PL, né, o partido hoje mais à direita no país, o partido do presidente Bolsonaro, com quem eu me filiei no ano passado, que foi a liderança do partido que abonou a minha ficha de filiação no PL, do governador Jorginho Melo, que esteve ontem conosco no Santos Dumont, quase 2.000 pessoas, a gente encheu a casa, um evento lindo para dar uma energia nessa reta final de campanha. É dos deputados mais bolsonaristas e que mais tem um discurso forte de oposição ao governo do PT a nível federal. É o PL, é o meu partido, então eu fico muito confortável em estar dentro do Partido Liberal. E a não vinda do Bolsonaro, eu conversei muito com o governador e com a equipe que cuidou da agenda. A estratégia do partido nesse momento foi direcionar o presidente Bolsonaro para as cidades onde o partido tivesse uma situação mais delicada segundo as pesquisas. Claro que eu gosto de deixar claro também, a gente tem muita humildade nessa caminhada. Não tem eleição ganha, não tem eleição perdida para ninguém, nem aqui nem em outro lugar. Tem eleição trabalhada, e a gente está trabalhando muito. Mas pelas pesquisas, né, a mais recente, a gente está com 63% dos votos válidos. Então, para a equipe do governador, para a equipe do PL Santa Catarina, estrategicamente, aproveitando o tempo do presidente aqui no estado, seria mais interessante levar onde as disputas estão mais acirradas, ou que o PL está tendo alguma dificuldade de alavancar uma candidatura. Então inicialmente o roteiro era Balneário Camboriú e Criciúma, né? E aí, pela proximidade, acabou no Itajaí, que também o Robson tem feito uma grande campanha e tem a convicção de que ele vai levar a eleição ali, mas foi dar um suporte ali e depois ele parou algumas cidades no roteiro até o sul do estado. Então foi uma questão de prioridade, levando em consideração o termômetro, as pesquisas que o partido tem na mão, para que o presidente pudesse ir nas cidades em que a presença dele tivesse um efeito maior no sentido de virada de voto. Então, esse seria um sentido. E em relação à direita, a gente está muito tranquilo, até porque acho que ações falam mais do que palavras, né? Então, o prefeito que manteve as escolas cívico-militares quando o governo do PT quis acabar com tudo ano passado, foi o governo do André Dudeco, que hoje não só mantém o Paquetá, como ampliou para 4 escolas, né? Com um projeto de lei que a gente mandou para a Câmara, com voto contrário do PT, para variar, mas a escola cívico-militar hoje está com a gente. São 4, e nós vamos criar mais 4 se reeleito formos. Então, o prefeito que teve a coragem, o pulso de baixar o decreto
projeto desobrigando a vacina da Covid para matricular foi o André e o Deco. Então eu falo com muito orgulho que nenhuma criança nessa cidade ficou sem matrícula por falta de vacina da Covid. Não falo das demais, falo da vacina da Covid. Então para mim ser direito é isso, né? Mostrar na prática, né? É ter um discurso aliado com a prática. Então é nesse sentido aí que eu fico muito tranquilo e muito confortável para dizer que sou o candidato da direita em Brusque. André, a coligação que tá junto contigo aí, se eu não me engano, se estiver errado, me corrija, são 80 candidatos a vereador, né? 80 candidatos a vereador, então é uma estrutura muito grande. E claro, tua campanha é uma campanha de continuidade, uma campanha de reeleição. Como é que você imagina a tua ideia em sendo eleito? É fazer uma continuidade, manter a mesma estrutura do governo municipal, ou como você já está pensando, ou se você vai ver alguma dificuldade em conseguir fazer toda a parte política, encaixar, ou, sei lá, tomar lá da cá, mas enfim, para conseguir fazer estrutura política e garantir essa governabilidade com uma estrutura bem grande, já que são muitos candidatos a vereador, são muitos partidos, uma estrutura bem grande que está te apoiando. Nós temos excelentes quadros, né, nesses 80 candidatos que fazem parte dos 5 partidos da nossa coligação. Muitos deles já estavam no governo e saíram para colocar o nome nessa disputa, quadros técnicos qualificados, com experiência na área pública e que podem sim, eventualmente, ajudar na composição do governo. O que eu fico muito tranquilo e sempre falo, o combinado não sai caro. Então hoje na nossa coligação, e você pode falar com os presidentes do partido, não tem nenhuma secretaria negociada, absolutamente nenhuma. A gente conseguiu entregar tanto em pouco tempo porque a gente montou um secretariado muito técnico, os resultados estão aí, basta ver na saúde, basta ver na educação, basta ver no obras, basta ver em todas as áreas que a gente tem trabalhado. Entregamos mais em um ano do que alguns governos não conseguiram entregar em 4. Por quê? Montamos um governo técnico e um governo qualificado. E se eu coloco meu nome à disposição e falo, time que está ganhando não se mexe, é porque eu quero dar continuidade a esse trabalho. Então, é o nosso secretariado, a gente vai analisar com muito carinho, mas quem está fazendo um bom trabalho, a maioria deles, a gente vai dar continuidade a esse trabalho nas secretarias, e claro que os bons quadros que eventualmente baterem na trave, não se elegerem, a gente vai poder estar aproveitando para poder contribuir com o desenvolvimento da cidade. André, você chegando à eleição, conseguindo a reeleição, você tem ideia de ficar os 4 anos à frente da prefeitura, ou você teria como projeto político deixar o governo em 2026 para uma candidatura à Assembleia Legislativa ou à Câmara dos Deputados, enfim, existe uma possibilidade de isso acontecer? Não, eu trabalho no sentido hoje de ficar os 4 anos de mandato, né? Brusque teve 6 prefeitos nos últimos 8 anos, né? Essa alternância foi muito ruim para a cidade, e muito embora eu e o Deco nós estejamos muito alinhados, o Deco é um excelente quadro que teria todas as condições também de ser prefeito da cidade, mas eu entendo que para a estabilidade política da cidade, né, e para a gente poder de fato entregar tudo o que a gente quer dentro do nosso plano de governo, né, meu compromisso é permanecer os 4 anos à frente da prefeitura. Então isso a população pode ficar muito tranquila. Essa sequência política que o Rodrigo falou aí em relação à Câmara de Vereadores, né? Você tem alguma ideia do número de vereadores que a sua coligação pretende fazer para te dar mais sustentação à Câmara? E falando em sustentação, nós tivemos um quadro político de Brusque muito inseguro, né? Com a saída do Arivec, a tua chegada à prefeitura quando presidente da Câmara, interino, e depois a eleição suplementar vencida por você. E ficou uma situação de perda durante o teu trajeto como prefeito eleito dentro da eleição suplementar, da saída de algumas pessoas dentro do teu grupo que te ajudaram a chegar à prefeitura, né? O que você aprendeu com isso em relação a esse ano e a eleição suplementar do ano passado e a tua chegada até o poder, em relação a se preparar para manter uma Câmara de Vereadores que possa te dar apoio, certo? Que você possa mandar os projetos e ter uma segurança de que não vai precisar ficar barganhando nada e ter o apoio para essa eleição que você pode se reeleger para o ano que vem. Sérgio, bem, eu vejo que o grupo que a gente conseguiu montar dos 5 partidos, né? Além do PL, temos ali o PP, o PRD, o Republicanos e o Podemos, né? Esses 5 partidos são nominatas muito fortes, muito boas, e a gente trabalha com a expectativa de fazer 10, 11 vereadores, né, nesses 5 partidos, que daria uma boa estabilidade para o executivo poder ter uma boa base, né? Não no sentido de
de ser submissa à prefeitura, mas de ser parceira na construção de soluções para a cidade, até porque esse grupo ajudou a construir o nosso plano de governo, esse grupo está alinhado com o nosso pensamento e com as diretrizes que a gente tem, né, de política pública para a cidade. Então teríamos aí um alinhamento muito tranquilo para poder fazer 10, 11 vereadores, quem sabe, dependendo aí do efeito legenda, um 12º, mas pezinho no chão, acho que uns 10, 11 a gente consegue estar elegendo. E nesse sentido a gente também, como tu bem colocaste aqui, aprendeu muito, né, durante esse processo. Tu não tens uma escola que te ensina a ser prefeito e a fazer governabilidade, então muitas das coisas a gente tem que ter humildade e aprender ao longo do processo. E como é que a gente tem feito isso para evitar, por exemplo, beleza, elegemos 11 vereadores e aí depois que começa o governo com 5, porque muitos deles saíram. A gente tem trabalhado com muita transparência, né? Como eu disse, combinado não sai caro. Então, a gente não negociou secretaria com nenhum partido tem secretaria negociada, porque a gente entende que tem que montar um governo técnico qualificado, que pode sim ser uma indicação de um partido, mas não pode ser amarrado antes da eleição. Vamos ver quem são os bons quadros, vamos sentar depois e poder construir um governo que seja bom para a cidade. E como a gente tem trabalhado com essa transparência, a gente vai conseguir atender as expectativas, porque eu acredito, Dirley, que teve 2 fatores ano passado que fez com que algumas pessoas debandassem do governo, seja no legislativo, seja em relação a partido, né? Uma delas é que as pessoas criaram uma expectativa dentro de algo que não havia sido combinado, e quando aquela expectativa não foi atingida, se sentiu frustrado, que é normal. E outro também que, como se aproximava uma eleição, acabou uma eleição e já começou outra, também as pessoas buscam espaços. Então, naturalmente, uma liderança queria buscar algum espaço de estar na majoritária ou ter um espaço mais de destaque no governo e não conseguiu, né? Ela pode ter tentado buscar esse espaço num outro grupo político, o que é legítimo também, né? Acho que todo mundo tem o direito de buscar o seu espaço, buscar uma melhoria, né? De um cargo para outro, de uma eleição para outra. Então, são 2, e esse fator a gente não vai ter agora nesse início. Vai ter lá em 2026, quando tiver eleição para deputado, vai ter lá em 2028, um eventual, uma próxima eleição municipal. Mas todo esse processo que a gente passou, a gente teve muito aprendizado, né? Para poder ter uma governabilidade, mantendo os poderes independentes, autônomos, mas sempre harmônicos. Então, acho que esse processo que eu tive à frente da prefeitura me ensinou muito disso, e também a experiência que eu tive no legislativo, que também são 2 diferenciais, né? Sou o único que foi eleito vereador, que foi presidente da Câmara, né? Que está prefeito. É uma experiência que nenhum dos meus adversários tem, que Brusque não pode arriscar, né? Em escolher amadores para aprender depois que está sentado na cadeira. Então, eu também o que apresento é isso, é uma qualificação para que Brusque tenha uma estabilidade política ao longo desses 4 anos. André, você falou em ter a expectativa que você tenha uma maioria, chamada maioria qualificada na Câmara. Não estou falando de mais de 10 vereadores, 10 dos 15. Uma maioria qualificada que te dá uma tranquilidade com sobra para passar qualquer tipo de projeto na Câmara. Teoricamente é isso, né? Aliás, falei projeto na Câmara, nós estamos aí na semana que vem, inclusive é bom lembrar que o plano diretor vai entrar em... Dia 3. Dia 3, né? Na semana que vem já entra em ação o plano diretor. Mas eu quero voltar a essa questão. Você planeja, pela ideia que vocês têm, ter uma maioria qualificada de 2/3 da Câmara Municipal, que te permite ter uma tranquilidade para passar qualquer tipo de projeto. E aí vem minha pergunta. Se reeleito, você pretende passar algum projeto estruturante? Tem algum projeto que, vamos dizer mais polêmico, mas um projeto que vai te exigir talvez uma aprovação da Câmara, alguma coisa maior e mais estruturante dentro do teu próximo governo? A maioria dos projetos que a gente tem feito que demandam ali uma análise, um compromisso maior, a gente teve o plano diretor, né, que nós tivemos uma ampla discussão com a sociedade depois do Legislativo. O Legislativo apresentou 2 emendas que tiveram um impacto grande, né, que são divergentes daquilo que eu queria, né, e que a cidade construiu enquanto proposta que foi para lá, mas em diálogo com a Câmara. E de novo, como eu falo, o Legislativo não tem que ser submisso ao Executivo, a gente tem que estar andando sempre no mesmo nível, lado a lado, cada um dentro das suas prerrogativas e responsabilidades. Então a gente conversou muito, né? Quando a emenda foi aprovada, né, e veio para mim, para eu ou sancionar ou vetar, eu conversei com os vereadores que foram autores, expressei a minha preocupação, eles apresentaram o ponto de vista deles, conversamos com os empresários da construção civil, né, muitos deles que tinham interesse naquelas emendas. Uma delas em relação à questão da geminada, que a preocupação não era tanto o número da geminada, mas a calçada, né, por causa do acesso das garagens. Então, questões que a gente vai conseguir regulamentar depois via decreto para evitar que a gente daqui a pouco tu vai pegar um Próspero Cadore que tem geminada em morro, lá na Limeira.
ao acesso da garagem, de uma casa para outra, você tem um desnível que um cadeirante não consegue andar, que uma pessoa com um pai ou uma mãe com um carrinho de bebê não consegue andar. Então, para evitar isso, a gente vai conseguir refazer algumas regulamentações via decreto, sem prejudicar o potencial construtivo ali das geminadas, por exemplo. Então, a gente conseguiu chegar no meio termo, num denominador comum. Eu vejo que essa relação executivo-legislativo saudável se dá dessa forma. Não sou dono da razão, de forma alguma, mas apresentando argumentos, apresentando pontos de vista distintos, a gente consegue ceder de um lado e chegar num meio termo que seja bom para todo mundo. E é nesse sentido que a gente quer continuar trabalhando. Mas para os próximos 4 anos, a gente não tem previsão de nenhum grande projeto que seja polêmico, que vá colocar o vereador ali numa, como a gente chama, numa sinuca de bico, entre os interesses de um grupo ou de outro. Então a gente tem trabalhado com muita transparência também, e antes de mandar alguns projetos que a gente entende que possam ser mais polêmicos, a gente se reúne com os vereadores, principalmente da base, que tem uma proximidade maior, para consultá-los, para ouvir a sugestão deles, para poder fazer alterações quando necessário. Então nessa relação muito saudável a gente tem com o Legislativo, e é assim que a gente quer permanecer, se reeleito formos, durante os próximos 4 anos. Ainda há muito que se fazer em relação à pavimentação de ruas. Recentemente, aqui mesmo na Rádio Cidade, recebemos vídeos de pessoas reclamando ainda de alguns lugares que, de fato, a situação está complicada. Matéria de rua de terra, e que você não tem infraestrutura nenhuma, especialmente essa questão de água pluvial, que aí a prefeitura acaba gastando mais, até a Secretaria de Obras, com a reforma da rua, com o conserto da rua depois de uma enxurrada, depois de uma chuva. Você muda o teu modo de trabalhar em relação à pavimentação, ou você continua com o que aconteceu nesse ano de 2024 e acrescentando alguma coisa? Qual seria a ideia para 2025, conseguindo a reeleição? Vamos lá, a gente tem um problema histórico na cidade. Brusque cresceu de forma desordenada por muito tempo. E nós temos muitos loteamentos na cidade, Jardim das Bromélias, Dom Nelson, que foram constituídos à época sem o mínimo de infraestrutura. Então a gente tem ruas, tem loteamentos que não tem drenagem, tem muitos que não tem nem asfalto, mas muitos sequer a drenagem tem. E às vezes as pessoas não sabem que a drenagem ela custa mais caro do que o asfalto. E não adianta eu fazer um asfalto sem drenagem, numa rua com muita residência, porque daqui a pouco a água começa a infiltrar, começa a dar problema. É um investimento que não é a melhor estratégia de pavimentação. Então, e a gente tem trabalhado muito, Dirley, só para vocês terem ideia, com todas aquelas chuvas e enchentes do ano passado, nós enfrentamos 11 no ano passado e uma esse ano, cheias, a gente teve mais 350 ruas com tubulações rompidas. E aí quando você vai abrir uma tubulação dessa, pode ser um tubo como pode ser 10, como pode ser 20, 30. E tubo é caro, é uma obra cara. Fica embaixo da terra, as pessoas não veem, mas elas são essenciais para evitar que as águas entrem nas residências. Então, ruas de maior fluxo, e com maior quantitativo de pessoas, a gente tem trabalhado muito com essa questão de drenagem também, como por exemplo a Vitor Meirelles, que a gente está fazendo. Vamos fazer a bacia da Henrique Hoffman, vamos fazer a Pedro Paulo Cardial, toda a bacia do Cedrinho, vamos fazer canal extravasor da Limeira, que não envolve tubulação, mas tem impacto direto na questão das cheias no bairro. Então a gente está trabalhando muito com essa questão de drenagem, e também com os canais extravasores, para a gente poder dar uma vazão maior para a água e evitar que elas entrem nas casas. E vamos continuar nessa estratégia. Muito embora seja uma obra que as pessoas dizem que não dá voto porque fica embaixo da terra, mas ela é importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em relação à pavimentação, como a gente teve esse crescimento horizontal da cidade, com loteamento sem infraestrutura mínima, hoje a gente corre atrás. Então a parceria comunitária é um dos caminhos que tem dado muito certo. O governo que me antecedeu pavimentou 3 ruas em quase 3 anos. Nós pavimentamos 14 já, em 1 ano. Então mostra que o programa está dando certo, que a prefeitura tem credibilidade. Quando as pessoas pagam, está sendo executado. Inclusive fizemos 2 que a população tinha pago há 10 anos, que é o Nildo Zirk e a Augusto Ben de Mello, e que a prefeitura tinha dado calote e a gente fez com recurso próprio, porque o CNPJ é o mesmo e a população não tem culpa. Então a gente está fazendo a coisa do jeito certo para poder continuar tendo essa credibilidade e respeito das pessoas. E na questão da pavimentação, para além da pavimentação comunitária, a gente também tem aprovado ali um financiamento de 100 milhões já. A nossa ideia é pegar recursos para poder fazer nas principais vias da cidade um recap de qualidade.
Por exemplo, a gente está fazendo agora, já era do extinto Plano 1000, que o governador Jorginho Melo manteve, a questão do Antônio Raio. Estão fazendo a fresagem, estão fazendo toda a requalificação daquela via. Então a gente fez o recap da Getúlio Vargas, aqui na região do centro. A gente fez da Hugo Schlesser, logo quando eu assumi de forma interina, ali da Ponte do Guarani, passando pela frente da PAI, né? A gente fez José do Biela, a gente fez Otaviano Rosa. A gente vai fazer Ludovico Merico e Gabriel Sigel, porque tem algumas ruas que não compensa mais você fazer o tapa-buraco. Você tem que fazer o recap fora a fora. E a gente quer avançar nessa estratégia. Claro, custa mais caro, custa, mas é essencial que a gente faça o recap dela, até porque as ruas de hoje, elas não têm o preparo para o fluxo de veículo, para o peso dos veículos, como tinha, por exemplo, 20, 30 anos atrás. A gente tem caminhão de calcário passando aí com 60, 70 toneladas. Então tem que ter uma via com uma estrutura para poder segurar isso. A gente tem rua pavimentada que o asfalto foi colocado em cima do paralelepípedo. Então o paralelepípedo, inevitavelmente, ele trabalha embaixo, começa a rachar o asfalto, tem filtração de água, abrir buraco. Então a gente vai trabalhar ao longo desses 4 anos, claro, o tapa-buraco sempre, porque a gente não pode esperar chegar o recap em todas as ruas, tem que estar tapando os buracos, mas com estratégia de, nas vias principais, a gente fazer o recap, né, durante a via toda e avançar com a parceria comunitária e, claro, captar recursos para tentar pavimentar o maior número de ruas possíveis, sempre com essa preocupação na drenagem, né, para a gente não ter que daqui a pouco fazer um retrabalho. Aproveitando, se me permite, Rodrigo, recentemente, quando esteve aqui o Deco Battisti, um mês ou mês e meio atrás, falou que a prefeitura entraria com um acordo, uma parceria com o governo do estado para fazer o recapeamento, para fazer a revitalização dessa parte da rodovia Antônio Raio, essa parte da 400 que vai da Souza Cruz até o Dom Joaquim. Sim, da 486 ali. 486, exato. Que ficaria por conta de Brusque, em parceria com o governo do estado. E alguma novidade sobre isso? Você tem alguma coisa para avançar sobre essa situação de que quando começaria ainda dentro desse governo? Sim, a gente inicia essa obra esse ano, né? O governador Jorginho Melo tem sido um grande parceiro, nos ajudou muito nas enchentes, mandou recursos para Beira Rio, margem direita, agora para margem esquerda, recursos para a gente reconstruir a Cristalina que ficou isolada na cheia que teve esse ano. Então sempre que Brusque precisou, teve a mão amiga do governador, né? E sou muito grato a ele por essa parceria, né? O povo de Brusque agradece. E a gente tem trabalhado com essa questão da requalificação ali da altura da Souza Cruz, perto do Venzão, até a rótula da igreja de Dom Joaquim, que é um trecho estadual, mas já foi publicada a portaria no Diário Oficial. Então o recurso não pôde ser repassado porque pela lei eleitoral, 3 meses antes da eleição, não pode ter esses repasses. Mas o recurso está garantido porque a portaria foi publicada, é um compromisso, então ela está empenhada. E passando o período eleitoral, né, o recurso ele vem para o município, a gente vai fabricar o asfalto na nossa usina, que custa metade do preço, né, comparado à compra do asfalto em outro lugar. Então a gente vai conseguir fazer quase que o trecho inteiro com um valor muito menor do que seria inicialmente, e a gente vai listar a mão de obra para fazer a fresa. Porque, para o pessoal entender, a fresa é aquela máquina que passa, ela vai raspando o asfalto velho. O asfalto velho. Porque senão o asfalto vai ficando mais alto. Em alguns lugares o asfalto fica mais alto que a calçada, se tu vai botando só asfalto em cima. E tira aquele asfalto, vamos usar um termo, um asfalto podre, aquele que já está perto de abrir um buraco, aquele que já teve alguma infiltração, então ele arranca aquele asfalto velho e coloca um asfalto novinho em cima com uma base muito mais, com uma sustentação muito maior. E em alguns trechos fazer a terceira pista, né? Então nossa ideia é mudar o acesso ali da entrada da Lagoa Dourada, mais ou menos como foi feito na entrada da Limeira, que aquilo melhorou demais, principalmente a saída do bairro, então a pessoa vai andar um pouquinho mais e fazer um retorno, e ali, em alguns trechos, uma terceira pista para que quem vai do Venzão até Dom Joaquim não precise parar, possa ir direto sem ter que parar atrás de quem vai querer acessar a Lagoa Dourada. Então esse recurso já está garantido e é uma obra que a gente inicia ainda esse ano. Ô André, entre umas propostas que está no teu plano de governo, eu queria discutir uma, que eu queria até falar. Não, vou até dizer que não és o único que está falando sobre isso, que é a questão do anel viário da Limeira, que seria uma ligação nova da Limeira com a rodovia Antônio Raio. Mas minha pergunta direta vai, essa proposta do anel viário, ela é execuível? Ela está só num projeto ou você vê a possibilidade de executá-la nos próximos meses? A gente consegue executar. Ela inicialmente, ela estava prevista dentro do Fomplata, né? E aí é bom a gente ser transparente, explicar para as pessoas. O Fomplata, quando foi feito o primeiro orçamento lá em 2021, ele tinha um valor para cada obra. As obras ainda com valor estimado, muitas não tinham projeto. Então não tinha como ter a certeza do valor. E conforme a gente foi fazendo o projeto e com o crescimento do valor, o aumento do valor dos insumos, sobretudo ao longo de 2021 para cá,
que aumentou muito na pandemia, toda a parte da construção civil, as obras estão custando mais caro do que previamente previstas, né? Então, algumas delas saíram do Fomplata, a gente mandou um projeto para a Câmara, já foi autorizado a gente captar mais 100 milhões para executar essas obras que ficaram de fora. A ETA estaria no Fomplata? A ETA não está... A ETA, no primeiro... No primeiro orçamento, sim. E aí, quando foi feito o orçamento efetivo dela, mais de 100 milhões, ou seja, mais da metade do Fomplata iria só para a ETA, né? E aí a gente conseguiu... pegar, né? A gente não contratou esse novo financiamento, a gente está estudando muito a questão de taxa de juros, que isso dá um impacto direto depois no valor da parcela que vai ser paga, questão de contrapartida também, mas o anel viário da Limeira está na previsão desse novo financiamento e com certeza vai ser executado ao longo dos próximos 4 anos, trazendo um novo acesso para o bairro, que mais cresceu na última década, né? E melhorando a mobilidade de toda a região. Vamos voltar a falar de educação. Você fala em 14º salário dentro da educação. Como seria esse 14º? Isso já estaria sendo desenvolvido para o planejamento do ano que vem? Já estaria na receita do município? E como seria feito isso? Certo. O 14º da educação é uma proposta que visa a gente implementar mais um mecanismo de meritocracia dentro da administração pública. A gente fala muito disso, meritocracia. No privado é muito mais fácil você fazer, né? Agora na área pública eu só posso fazer o que a lei permite. Eu tenho um plano de cargos e salários, eu tenho o estatuto do servidor, eu tenho uma série de leis federais que regem toda essa questão da estrutura administrativa. Então a gente já começou com um trabalho de meritocracia na educação, com a nomeação dos diretores de escola. Então, todos os diretores de escola hoje foram nomeados com base em critérios técnicos. Eles apresentaram um projeto, eles defenderam esse projeto para uma banca, eles tiveram uma nota. E muito embora o prefeito pudesse escolher um dos 3 melhores pontuados, melhores classificados, por exemplo, se o Rodrigo tirou 10 e o Dirley tirou 7, eu poderia nomear o Dirley, porque eu posso escolher qualquer um dos 3. O prefeito tem essa prerrogativa pela lei. Mas eu fiz questão de nomear todos aqueles que tiveram a melhor nota. Todos aqueles que tiveram a melhor nota. É a garantia que isso vai ser perfeito? Não. Mas é uma demonstração de você valorizar quem teve um bom desempenho, estudou e se preparou para estar naquele cargo. E antigamente era mais uma indicação política, né? Era o indicado do vereador, era o amigo do fulano, era não sei quem do prefeito. E agora não, agora a gente tem critério técnico. Então não importa se o diretor da escola hoje trabalhou ou não para mim na última eleição. Eu tenho diretor de escola hoje que não me apoia como prefeito, mas mesmo assim eu nomeei porque ele mereceu estar lá, ele tirou uma boa nota, um bom desempenho e o que importa para mim não é ele pedir voto para mim ou não, é ele fazer um bom trabalho dentro da escola, e a gente tem que respeitar isso, e é esse respeito à educação e essa meritocracia que a gente já implantou na escolha dos diretores que faz com que a gente tenha uma credibilidade dentro da educação. E a proposta do 14º salário não é pagar por pagar, e é para todos os profissionais da educação, não só o professor, porque a educação é uma engrenagem. O professor tem um papel fundamental, assim como o monitor, o coordenador, o diretor, o pessoal do administrativo, o pessoal que faz a merenda para as crianças, o pessoal que limpa a escola. Então todos os servidores da educação estarão contemplados, e a gente vai pagar isso vinculado a metas, 3 grandes metas. A primeira delas é a redução do número de atestados. A gente gasta por ano só na educação 4 milhões de reais com afastamento dos servidores. Todo mundo tem direito de ficar doente? Tem. Mas tem algumas pessoas que ficam demais. Então a meta não vai ser 0 atestados, mas um número menor, né, dentro de uma média que se entenda ser razoável comparado aí com o privado, por exemplo, e com os outros setores da prefeitura. Então a primeira meta é essa. E só em reduzir a questão do número de atestados, a gente já tira uma boa parte do dinheiro para pagar o 14º. A segunda meta vai ser a formação continuada. Então a prefeitura vai proporcionar formações e o servidor vai ter que atingir um número X de horas por ano para poder também estar buscando esse 14º salário. E a terceira meta que a gente vai colocar é a criação do índice municipal de educação, assim como tem o IDEB a nível federal. A gente vai ter um índice que todo ano a gente vai estar aplicando uma prova, e aí as turmas que atingirem na média, né, a pontuação que foi estabelecida como meta, também toda aquela equipe pedagógica que tiver ligada àquela turma vai poder ter acesso a esse recurso. E a gente vai fazer isso discutindo com o sindicato, discutindo com os servidores de uma forma muito ampla e participativa. Aqui, de novo, a gente cria um mecanismo para valorizar ainda mais o profissional da educação com o 14º salário, mas vincula metas para garantir que a gente tenha uma melhoria da qualidade da educação dos nossos jovens da rede municipal. Falando em educação, recentemente a coordenadora do Sinceb esteve aqui no programa, a Tânia, e deu aquele problema daquela nova escola. Da Raul Amorim. Raul Amorim, que o prefeito, obviamente, o candidato, o atual prefeito, tomou conhecimento. Bom, ela falou em necessidade de qualificação, ela usou essa expressão, estou até aqui com o texto aberto aqui, em relação aos monitores,
porque para o atendimento aos transtornos do espectro autista, na verdade a Secretaria da Educação, em função dessa situação que até você comentou agora, do afastamento de determinados profissionais da área, e por conta disso a falta de pessoas para assumir esse espaço aberto, né? Aí a gente conversou com a Tânia sobre chamar essas pessoas para ocuparem esses espaços. E segundo ela, quem estava ocupando esse espaço são os chamados monitores, que, segundo a Tânia disse aqui também, muitas vezes não estão qualificados para o exercício dessa atividade, né? O que é possível pensar para 2025, você numa reeleição, conseguindo voltar para mais 4 anos, em consertar essa situação que foi lembrada, que foi levantada aqui pela coordenadora do Sinceb? Excelente pergunta, Adilei. Bom, a inclusão vai ser uma pauta muito forte do nosso governo. Se a gente for passar a pensar na rede municipal de educação, a gente tem mais de 2.000 crianças com algum tipo de laudo, que necessitam de algum tipo de acompanhamento. E quando a gente tem crianças com laudo, a gente tem um monitor para acompanhar esse desenvolvimento da criança, né? Para ter um atendimento, além do professor regente, tem um monitor para acompanhar. E nós temos diversos tipos de laudos. A gente tem, dentro do autismo, tem os 3 graus. Então a gente precisa ter um preparo maior. Claro que a carreira do monitor hoje, eu não consegui alterar, porque no eleitoral tu não consegue fazer muitas mudanças. A gente tinha até março para fazer isso na database, depois não conseguia mais. Então, eu peguei 2 anos de eleição seguido e de toda a lei eleitoral prevê um monte de restrições, porque daqui a pouco um prefeito muda um plano de cargo e salário para dar um aumento grande para uma categoria em troca de voto. Então a lei, ela veda esse tipo de conduta para evitar um ganho político, né, desproporcional em relação aos adversários, quando o prefeito está no exercício do mandato. E a gente vai avançar muito. Eu tive recentemente uma conversa com a equipe da AMA, né, que é a Associação dos Autistas aqui de Brusque, né, com a Márcia e toda a equipe, para a gente entender melhor, porque eu acho que o prefeito tem que ter humildade de reconhecer o que ele domina e aquilo que ele não entende tanto, né? Eu não tenho na minha família nenhum caso que necessite de inclusão, nem muito próximo a mim, então é uma realidade que eu não vivencio. Eu vou dar um exemplo, causa animal. Pô, eu adoro. Eu tenho dois cachorrinhos caramelo lá em casa que eu adotei. Eu gosto, mas eu não domino isso como dominam os protetores que vivem isso todos os dias. Então, por isso que a gente chamou quem entende do assunto para ajudar a pensar a política pública da causa animal. Fecho parênteses, só para mostrar a questão da importância de você buscar quem entende do problema para ajudar na solução. E aí, quando a gente vai para a questão da inclusão, né, a gente chamou a AMA justamente, eu falei para a Márcia, elabora para mim um projeto que seja o estado da arte da inclusão aqui na cidade, sobretudo na questão do autismo, que é onde a gente tem o maior número de casos, que a gente vai ano a ano implementando isso para que ao final dos 4 anos Brusque seja uma referência no país de inclusão, aliando todo o trabalho da saúde, da educação, da assistência social, para a gente poder dar amparo para as famílias. E a prefeitura vai investir forte nisso. Então, e uma dessas etapas que eu até conversei com ela foi essa questão dos monitores, porque se você pegar um autismo grau 3, que é o mais dependente, você não pode ter o mesmo monitor que trabalha no grau 1. Tu precisa de alguém extremamente qualificado para poder ter um trabalho que de fato impacte na vida daquele jovem, daquela criança. Então a gente vai estar criando uma carreira diferenciada para o grau 3 e vai estar melhorando, qualificando, a presidente do sindicato tem razão nesse sentido, qualificando os outros demais monitores para que eles sejam aptos, né, a também trabalhar com essas crianças, seja a questão do autismo ou outra questão que envolva algum laudo e a necessidade, né, de um monitor acompanhando. Então a gente vai trabalhar muito forte nessa questão. A gente tem hoje a Fran e toda a nossa equipe na educação muito sensível a essa pauta, e a gente tem trabalhado, inclusive estudado metodologias internacionais que buscam nivelar o conhecimento dessas crianças, porque às vezes não é questão de autismo ou de algum laudo, às vezes a criança ela teve algum déficit de aprendizagem. A gente tem, por exemplo, muitas crianças que vêm de outras escolas, que vêm de outras cidades e que quando chega aqui na nossa educação, que é uma educação muito boa, ela tem a dificuldade de acompanhar o ritmo. Então a gente precisa também ter uma metodologia para fazer um reforço, essa criança consiga entrar no mesmo ritmo das demais. Então essa questão da inclusão, essa questão da gente poder ajudar quem tem um pouco de dificuldade no aprendizado, vai ser uma bandeira muito forte do nosso governo. Agora, André, você, falando sobre essa questão da tua reorganização, você tocou na questão, isso já tinha falado até antes da campanha, de fazer a concessão de alguns imóveis públicos. Até a gente, na sua última vinda aqui, a gente falou sobre aquela questão
da permuta dos imóveis lá do albergue e também ali do ginásio do bairro São Luís, que se falou que, enfim, que o ginásio está em ruínas, teria que ser refeito. Mas tem alguma questão que você tocou na questão de concessão do pavilhão da FENARRECO, concessão da arena e concessão do Parque Zoobotânico. A gente voltou aqui a essa questão sobre a questão do Parque Zoobotânico, sobre a viabilidade disso. Você continua achando que há viabilidade nessa questão dessas concessões para a iniciativa privada? Olha, são 3 casos bem distintos. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles até por causa do meu tempo. Do pavilhão nós temos interessados. Você tem interessado. Hoje, se a gente fizer a construção do pavilhão, eu tenho gente que quer assumir. Então vamos priorizar o pavilhão. Certo. Né? Vamos investir energia ali. A arena, acho muito difícil. A gente vai tentar, vai primeiro regularizar ela, porque o pavilhão e a arena não tem habite. Hoje é aquelas obras das antigas aí que o pessoal fazia de qualquer jeito. Então a gente está regularizando, estamos investindo 2 milhões no pavilhão, 500 mil no telhado da arena. Mas acho muito difícil alguém querer. Mas nós vamos tentar. E vamos correr atrás de alguém para ver se alguém quer assumir. O Parque Zoobotânico, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a destinação dos animais. A concessão do espaço é tranquilo. Por exemplo, se eu não tivesse os animais lá, eu poderia conceder por lotes. Essa região aqui para um restaurante, essa região aqui a prefeitura vai deixar um parque público, essa região aqui vamos botar outra coisa. Então, porque é muito grande a área do zoobotânico. Então a gente tem que fazer primeiro essa questão, ou alguém assume para continuar um zoológico, ou então a gente estuda como que é feito esse manejo dos animais, que a gente não pode abandoná-los, largá-los, e não é qualquer um que pode recebê-los. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, mas a gente vai trabalhar muito forte para poder fazer essa concessão do Parque Zoobotânico, que hoje custa 3 milhões por ano aos cofres do município. Um recurso que eu poderia investir em outras áreas. Um PEARA 24 horas me custa 5 milhões, com os 3 do zoobotânico mais um pouquinho, mais um PEARA. Então, são questões de prioridades. Como a saúde vai ser a nossa prioridade, se a gente conseguir fazer essa economia, a gente vai estar investindo na saúde. Então, a gente vai trabalhar para poder avançar nessas concessões também. Cada uma, né, dentro do seu formato, são equipamentos distintos, priorizando o pavilhão, que é onde eu já tenho gente interessada. Indo nessa área, eu sei que a gente corre contra o tempo, mas eu vou dar 1 minuto ainda para concluir, até porque eu falei muito hoje. Hoje eu falei mais do que o candidato a prefeito. Então eu vou dar, eu faço isso com todos os outros aqui. Sim. Também, por conta da ideia de que a gente tem que colocar todas as questões aqui e fazer com que o candidato possa ter a sua oportunidade de mostrar. Aqui nós já falamos aqui no programa de algumas áreas do município de Brusque que pertencem ao governo, que pertencem à cidade e que são mal aproveitadas. Eu vou dar um exemplo de novo aqui, aquela questão lá da Santa Terezinha, lá da associação que já foi tema de reportagem aqui da rádio e tudo. Não é possível vender aquilo, porque é uma área nobre da cidade, que a iniciativa privada poderia aproveitar para a construção de edifícios, para a construção de um estabelecimento comercial, enfim, para gerar emprego. E daí, então, pegar esse recurso e aí sim, investir em obra da educação, da saúde, enfim. Eu nem sei qual é o número de terrenos hoje que a prefeitura tem, prefeito, que poderiam ser aproveitados para uma finalidade dessa, né? Porque não interessa para o governo ter terra que não está sendo utilizado, certo? Perfeito. O que é possível pensar para o futuro, conseguindo a reeleição, sobre esse caso? Olha, eu sigo na mesma linha que você, Edilei. A gente tem muitos terrenos hoje que a prefeitura não usa e nos próximos 20, 30 anos não vai usar. E a nossa ideia é claro, fazendo uma discussão aí com o legislativo, com a sociedade e vender alguns deles. Não tem por que a gente ficar com todos esses terrenos se a gente não vai usar. Claro, com planejamento. Então, a cidade vai crescer muito nessa região, daqui a 20 anos vai precisar de uma escola, então vamos deixar o imóvel ali. Tem imóveis que a gente não vai usar, a gente sabe disso. Então, a gente precisa de recurso para investimento. Por exemplo, dentro da proposta da nova concessão de transporte coletivo, a gente tem a previsão de construção de 4 terminais. Vai ter que desapropriar terreno e vai ter que construir o terminal. Então, a gente vai precisar de recurso. As contrapartidas do Fomplata que estão aí, que a gente vai ter que pagar, precisa de recurso. Para executar uma obra, por exemplo, uma casa do autista, que a gente vai construir, o PA da Águas Claras, que a gente vai construir, precisa de recurso. Então, para a gente não ter que tirar recurso dos investimentos de áreas como saúde e educação, que já estão no orçamento, a venda desses imóveis subaproveitados, ou que a prefeitura não tem interesse em utilizar nas próximas décadas, eu diria, a gente pode sim estar fazendo leilão, porque o privado pode estar explorando, e aí com esse recurso poder estar fazendo esses investimentos que de fato são prioritários. Obrigado, André.
Obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Quero deixar a mensagem final aqui para o cidadão brusquense. A gente está nessa reta final de campanha. Eu e o Deco, a gente tem trabalhado muito para levar nossas ideias, nossas propostas para toda a cidade. Muita humildade, muito respeito. Me preparei muito para chegar até aqui, né? E não tenho dúvida que a gente tem a equipe mais qualificada, mais preparada para poder fazer Brusque seguir avançando. Se a gente conseguiu entregar tanto em apenas um ano, coisas que prefeitos não conseguiram em mandatos inteiros, imagino que a gente não consegue fazer com 4 anos de mandato. Por isso que eu peço aqui, com muito respeito, muito carinho, o voto no 22, no dia 6 de outubro, para que Brusque possa seguir avançando. Obrigado.